vê se estou sendo muito pessimista. Vini está numa situação indefinida no Real Madrid, uma temporada abaixo. E para o Vini Júnior, eu acho que cabe mais ainda pela chegada do Mbappé. Porque chega um cara do tamanho do que tem o Mbappé, num time em que ele era o comandante, o Vini era o protagonista, e os holofotes vão para esse cara, aí vai muito daquilo que acontece dentro do campo e da força do Vini. E o Vinícius também teve reações esse ano. O Calá citou a substituição contra o Barcelona. A mudança do Ancelotti para o Xabi Alonso não pegou bem com o Vinícius, né? O Vinícius sentiu muito. O clima no Real Madrid nunca esteve tão tenso. Vinícius Júnior está realmente perdendo espaço com Xabi Alonso ou estamos diante de um racha silencioso nos bastidores do clube? Decisões controversas, sinais claros dentro de campo e informações que explicam por que essa relação virou um dos assuntos mais delicados da temporada. Fica comigo até o final, porque o que está acontecendo no Real pode mudar completamente o futuro de Vini Júnior. Calaz, novidade em relação à última vez que a gente se falou sobre o Vinícius Júnior, não mudou a situação dele no clube, né? Com o Xabi Alonso especificamente, não parece nada boa. Mas a mudança da semana, do fim de semana inclusive, foi o Vini trocando a foto do perfil dele, que deixou todo mundo assim, pô, será que tem um sinal? Colocou uma foto da Virgínia? Não, colocou a foto da seleção brasileira. Tá. A foto dele era com a camisa do Real Madrid, e aí ele tirou, depois de mais um desentendimento com o Xabi Alonso. Tem coisa por trás disso, Calaz? Ou uma mera mudança inocente, meu caro? O que a gente pode falar do futuro do Vini Júnior no Real Madrid? Olha, eu não sei se teve alguma mudança realmente. Eu vejo o Vinícius Júnior cada vez mais isolado, né, dentro do clube, isolado aqui na Espanha, né, e a gente vê ele saiu vaiado do Santiago Bernabéu no último jogo. Ele tem sido alvo de muitas críticas da imprensa e da torcida do Real Madrid nos últimos jogos, né? E os números do Vinícius nesse ano são muito ruins, né? São os piores números dele desde 2020, nos últimos praticamente 5 anos, né? Que ele só fez crescer, né? E chegou, poxa, a gente está vendo aí os números dele e assim, são números, cara, que não são números de um jogador que a gente, poxa, há um ano tava assim, brigando porque ele não ganhou a bola de ouro e tinha que ter ganhado, né, merecidamente pelo que ele fez no ano anterior, liderando o Real Madrid na Champions League. Ele tem uns números impressionantes, assim, ele criou 14 gols em finais com o Real Madrid, né? 8 gols e 6 assistências, né? O Cristiano Ronaldo só tem um gol criado a mais do que ele. Então, assim, o legado que o Vinícius Júnior tem no Real Madrid, com uma idade tão jovem, é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, Rizek, eu acho assim, o futebol é momento. E a gente sabe como é que é. E aí chegou o Mbappé no clube, né? E o Mbappé, por exemplo, agora, no último jogo, eu estava aqui no Copa do Rei, um jogo que o Mbappé nunca jogaria em circunstâncias normais, né? Primeira fase da Copa do Rei contra o Talavera de la Reina, né? Que é o time da 4ª divisão aqui na Espanha. E ele estava lá jogando o Mbappé no estádio para 5 mil pessoas, porque ele estava buscando esse recorde de gols em um ano, né, com o Real Madrid. Não é nem um recorde de gols da Espanha ou do mundo, né? Esse recorde é do Messi, que são quase 100 gols naquela temporada, eu acho no ano foi 2013. 2012 ou 2013 que ele marcou 96 gols num ano. O Mbappé chegou aos 59 gols, né, bateu esse recorde. Ele está fazendo dele, está marcando os gols, que é o que se pede dele, que é mais ou menos o que ele fazia no Paris Saint-Germain, e ele acabou indo embora do Paris Saint-Germain porque chegou o Luis Henrique, e o Luis Henrique queria mais do Mbappé, queria um time, né, como o time que ganhou a Champions League, né, onde a maior estrela daquele time, o Dembélé, tem o que para mim foi a grande imagem do Paris Saint-Germain. Não é um gol, não é assim. Para mim a maior imagem do Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, é a bola de ouro, né, o Dembélé pressionando como se fosse, poxa, um jogador da base que tinha acabado de entrar em campo, né, buscando espaço, né? Ele conseguiu isso, o Luis Henrique, do time que ele tem no Paris Saint-Germain, e para isso o Mbappé teve que sair do clube, né? Então você pedir pro Mbappé ele ser uma coisa que não é muito complicado. O problema é que ele está marcando gol, então ele, sabe, a imagem dele está salva. E quem é o segundo maior jogador, a maior estrela desse time, né? E além disso, um jogador que a torcida, o torcedor e a imprensa
está acostumado a ver isso. O único brasileiro na história a marcar em 2 finais de Champions League. Quem? Vinícius Júnior. Né? Quem foi o cara que levou esse time nas costas no último título da Champions League? Fez atuações... Olha, a atuação que o Vinícius Júnior fez, por exemplo, contra o Bayern de Munique aqui no Santiago Bernabéu, eu nunca vi nada igual. Isso é uma coisa impressionante. E não foi contra qualquer zagueiro ou qualquer lateral, né? Ele botou o De Ligt e o Kimmich no bolso. Foi uma coisa impressionante. Então, quando você está acostumado a ver um jogador que, assim, fazer essas coisas e, de repente, num ano, as coisas não dão muito certo, né? Então já começa a ter, assim, esses atritos. Aí começa a ter um atrito com o novo treinador que chegou, né? Que poxa, deixa ele no banco, começa a tirar, né? E a bola de neve vai crescendo. Então chegou uma situação muito delicada nesse momento, porque ele está, além de tudo isso, ele está negociando para renovar um contrato que acaba no final da próxima temporada. Mas a gente já sabe, poxa, assim, se chegar em julho, faltando um ano para acabar o contrato dele, sabe, o Real Madrid, assim, a gente tem que se colocar também um pouco na cabeça dos dirigentes do clube, né? O que você faz? Eu corro o risco de perder o Vinícius de graça, entre aspas, né? Nunca nada é de graça no futebol, assim, é livre no mercado para um rival direto, ou eu tento, né, colocar ele no mercado e vendê-lo pelo menos por algum preço, né? Quanto custaria o Vinícius Júnior no mercado? Uma coisa, não consigo nem imaginar, né? Então essa é a situação nesse momento, né? Ele saiu vaiado no último jogo, né? A linguagem corporal dele é uma coisa que tem gerado muita polêmica nesse sentido, né? A gente viu, por exemplo, quando ele foi substituído contra o Barcelona, né? Como ele saiu de campo completamente revoltado com o técnico, numa coisa que eu sinceramente nunca tinha visto nada parecido na minha vida, né? Um jogador ter uma reação dessa, né, naquele momento. Então, assim, a gente está pisando em ovos nesse momento com a situação do Vinícius Júnior aqui no Real Madrid, porque, assim, por enquanto, o Xabi Alonso continua sendo técnico do clube, a gente não sabe o que vai acontecer, vai jogar agora o próximo jogo de semana que vem contra o Betis, voltando, né, a La Liga, e já em seguida viagem para a Arábia Saudita, onde tem um derby, né, um clássico de Madrid contra o Atlético de Madrid, podendo pegar, poxa, o Barcelona na final. Então, assim, o que aconteceria? Será que o Xabi Alonso volta para a Espanha, da Arábia Saudita, se perder esse jogo contra o Atlético de Madrid, ou se perder, por exemplo, uma hipotética final contra o Barcelona? A gente não sabe. Quem seria o treinador que substituiria o Xabi Alonso? Será que ele daria, né, de novo mais protagonismo para o Vinícius? A gente não sabe. A gente está vendo um time hoje no Real Madrid que é muito diferente do Real Madrid que ganhou a Champions League há 2 anos, né? E com um elenco que eu acho que bastante desequilibrado, muitos jogadores no ataque, uma defesa mais envelhecida, né? A gente vê que falta jogadores no meio de campo. A situação não é simples, Zé. Ô, Calas, eu tenho uma dúvida, não é bem uma dúvida, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Xabi Alonso, porque a sensação que eu tenho aqui do Brasil, né, sem acompanhar com a profundidade que você acompanha, é que não deu match, né? Parece que é um treinador meio que descolado do ideal de treinadores da história do Real Madrid, que são treinadores que administram muito bem vestiário, que têm um perfil mais próximo dos jogadores. A gente não fica falando tanto sobre as invenções táticas dos últimos anos do Real Madrid. Zidane, Ancelotti, muito do perfil mais de administrar grandes vestiários, áreas com grandes estrelas. E me parece que o Xabi Alonso, embora tenha feito um grande trabalho na Alemanha, ele, assim, não tem muito esse perfil. Se eu estiver completamente equivocada, não pode me contrariar. Claro, sempre. E uma outra coisa me chama a atenção, que para mim o Vinícius Júnior, ele teve um auge muito cedo, né? 22 para 23 anos. E eu não sei se é uma tendência. Eu estava comparando, ele tem a mesma idade do Haaland. E hoje o Haaland postou uma foto no perfil dele, ele se pesando depois do Guardiola ter falado que ele tinha que voltar com o peso para disputar as próximas rodadas da Premier League. Então, assim, e o que a gente fala do Vinícius Júnior hoje, né? Como ele viveu um auge ali dos 22 para 23 anos, decidindo o Champions, né? Todo esse histórico que o Calas já nos lembrou. Eu não sei se vai ser uma tendência cada vez mais esses jogadores atingirem um auge muito cedo, como o Lamine Yamal, entre outros nomes.
E a queda de rendimento ou as oscilações serem ali por volta dos 25, 26 anos. Não sei se a gente vai estar vendo uma tendência acontecer. Não sei se é específico do Vinícius Júnior. Porque eu fui comparar com a idade do Haaland, eles são exatamente da mesma idade. Um é 12 de julho, outro é dia 20 de julho. Então são muito próximos. Então não é uma teoria não é uma teoria muito clara, viu, Calas? Nossa, você tocou em 2 pontos que eu adoro, né? O primeiro do Xabi Alonso e do perfil do treinador do Real Madrid. Você foi certeiro. Eu até escrevi, eu acho que foi em outubro, uma coluna nas minhas colunas no Globo, explicando um pouco, assim, qual um pouco o perfil do treinador que deu certo no Real Madrid nos últimos, não sei, 20 anos, né? Foram quem? Foram 3 treinadores, os que ganharam a Champions League, né? O Del Bosque, o Zidane e o Ancelotti. O que os 3 têm em comum são treinadores muito tranquilos, excelentes gestores, né, de elenco, né? Eu acho que o inglês ele ajuda muito no linguajar futebolístico, né? Que ele tem 2 palavras que a gente não usa muito, né? Que é o manager, né? E o coach, né? Existe como o gestor, né? E o treinador, mas que para eles é uma coisa que é quase um sinônimo, mas que tem uma diferença muito grande, né? Eu acho que um clube como o Bayer Leverkusen deixa, né, o cara ser o treinador com muito mais liberdade. Ele não precisa ser tanto gestor, né, tanto manager, né, como lidar com os egos, porque, poxa, o Bayer Leverkusen é literalmente um departamento da área de marketing de uma farmacêutica. É isso, está dentro da fábrica da empresa, o estádio do clube. Aí quando você chega no Real Madrid, a situação é completamente diferente. Eu sempre brinco, e é uma brincadeira, mas é verdade, né? O torcedor do Real Madrid, ele não gosta de surpresa. O torcedor do Real Madrid, ele gosta de entrar no Santiago Bernabéu sabendo exatamente o time que ele vai ver em campo, né? Qual o sistema tático que ele vai ver. Ele não quer ter surpresa. Esse negócio de surpresa tática, de falar de esconder a escalação inicial, de falar de tendências, né? Não sei o quê. Isso é coisa para o torcedor do Real Madrid, isso é coisa do Barcelona. O Real Madrid, o torcedor do Real Madrid, ele gosta de chegar e ver o time dele, saber o que está acontecendo, né? É um perfil dele. E eu sempre digo assim que os treinadores autorais que querem chegar no Real Madrid querendo fazer demais, costumam não funcionar. A gente viu isso com o Rafa Benítez, a gente viu isso com tantos outros treinadores nos últimos anos aqui no clube, né? Então, assim, uma frase que se diz muito aqui em Madrid é isso, né? Que o Real Madrid ele não precisa do melhor treinador do mundo. O Real Madrid precisa do melhor treinador para o Real Madrid. E aí eu tô contigo. Eu acho que desde o primeiro momento, desde dos Estados Unidos, né, da Copa do Mundo de Clubes, que a gente escuta, né, notícias de, poxa, uma certa desconexão e atrito entre o Xabi Alonso e o vestiário do Real Madrid, né? A gente falou, por exemplo, começou, né, uns conflitos com o Vinícius, mas, poxa, cara, ele teve problemas com vários jogadores, né? O capitão do time, o Federico Valverde, né, poxa, mandou ele para o banco, né? Teve uma discussão, um negócio de mudança de posição, teve problema com o Bellingham também, teve problema com o Rodrigo. Cara, o Endrick, né, que chegou aqui no Real Madrid, poxa, com uma expectativa enorme, poxa, já está na França treinando no Lyon, né? Então, assim, são coisas... Por quê? Porque o Xabi Alonso, eu acho que ele jogou 3 jogos com o Xabi Alonso, né, nesse começo de temporada. Então, assim, são muitas coisas, são muitas camadas nessa cebola, né, que de uma certa forma levaram a E aí que aconteceu? Nesse jogo que eles perderam contra o Manchester City, eu acho que caiu um pouco a ficha no torcedor do Real Madrid, que o problema vai muito além também do treinador, né? Que eu acho que é o que eu estava falando antes, um pouco do elenco, né? Viram que não é simplesmente um problema de treinador. Eu acho que os torcedores se perceberam que não é que eles não têm o treinador ideal para o clube. Eu acho que também que o clube hoje, que o time hoje não é tão bom quanto era há 2 anos. Depois de tudo isso, fica a pergunta que divide a torcida do Real Madrid. Xabi Alonso está certo nas decisões ou Vinícius Júnior está pagando um preço alto demais? Esse é só o começo de uma virada ou o sinal de um conflito que pode explodir de vez? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.